Oi pessoal, bom dia. Hoje eu estou passando aqui para conversar com você, para dizer, na verdade, que esse vídeo, Jornada Feliz, será o último vídeo que eu vou fazer aqui dirigindo. E a minha intenção para você hoje é falar sobre essa trajetória pelo qual eu resolvi fazer esses vídeos, essa jornada que eu chamo de feliz dirigindo. A finalidade principal, inicial, foi de que em 2018 eu resolvi que eu queria me aposentar depois de muitos anos de trabalho numa estatal. Então eu tô querendo passar para você, compartilhar com você quais foram essas medidas que eu tomei, visando te ensinar, caso você queira fazer uma transição de carreira, mostrar para você como foi que eu fiz, qual foi o meu passo a passo. Então, primeiro de tudo que eu resolvi foi um processo decisório. Eu tomei a decisão de que para mim já estava de bom tamanho o tempo percorrido no serviço público e que eu gostaria de sair, de me aposentar do serviço público. Então eu tomei primeiro essa decisão. Em segundo lugar, eu precisei definir como que eu faria mediante o fato de que eu ia ficar sem recursos a partir daquele momento que eu decidiria, né, porque eu aposentaria, mas provavelmente a aposentadoria não seria suficiente para abarcar as despesas. Então eu tomei a providência de começar um processo de economia, diminuir os gastos e controlar melhor esse processo financeiro. Em terceiro lugar, eu precisei fazer um planejamento de como que eu iria fazer esse processo dessa transição de carreira. Então, o primeiro investimento que eu fiz, quando eu tomei a decisão de fazer redução de despesas, eu tomei a iniciativa de que se eu for para um novo mercado de trabalho, empreender como eu estava pretendendo e ainda estou pretendendo, foi me reciclar. Então eu comecei a economizar e comecei a fazer cursos em outras áreas, tentando aumentar as habilidades que eu já tenho. Eu tenho bastante conhecimento na área administrativa, pelo percurso que eu fiz durante muitos anos no serviço público e também pela minha formação. Eu sou psicóloga, fiz formação em psicanálise, mas eu fiquei muito tempo longe e eu precisava me reciclar. Então eu comecei a fazer novos cursos, outros cursos de atualização profissional para poder atuar nesse novo empreendimento. Uma quarta coisa que eu tive que tomar a decisão depois da reciclagem foi que eu precisaria de ter uma reserva de emergência para, em caso de uma situação que eu precisasse, né, uma necessidade emergencial financeira, eu já tivesse ali um montante que fosse capaz de me dar esse suporte emergencial. Em sexto lugar, eu comecei a também me desenvolver
fazer um desenvolvimento pessoal, cursos de desenvolvimento pessoal e emocional, com o objetivo de quebrar barreiras relacionadas a essa atuação, fazendo vídeos, editando, fazendo esses processos necessários para que eu pudesse fazer esses vídeos que eu estou fazendo. Como para mim era um processo bastante complicado, e ainda é, confesso que ainda é, qual foi a primeira medida que eu fiz? Não só como medida de dar uma iniciativa, um pontapé inicial, eu tentei, de uma certa forma, aprimorar essa forma de falar com vocês aqui, falando, dirigindo e aproveitando o tempo, porque o tempo é muito escasso, porque eu ainda trabalho, eu ainda não saí totalmente do meu serviço, porque eu estou nesse processo desses passos que eu tive que tomar para fazer essa transição de carreira. E por quê? Porque duas coisas, né? Primeiro, porque eu não tenho muito tempo, e segundo, porque para dirigir, eu já contei para vocês aqui nessa jornada feliz, que o dirigir aqui na minha cidade é complicado. Então eu aproveito as duas coisas para poder aprender a me dirigir para vocês e contar para vocês os meus ensinamentos, fazer os meus ensinamentos e passar para vocês a minha intenção de empreender nas redes sociais. Então esse é um novo passo que eu estou dando. E por fim, eu tive que tomar uma decisão do que eu iria falar. Pensei, bom, tenho muita vontade, é algo que eu gosto, eu quero muito ensinar, mas o que eu vou ensinar? Então, eu parei para pensar, porque a gente tem que dar uma paradinha para pensar, para analisar, para dar esse passo, mesmo que difícil, mas a gente tem que dar um start. Tinha algo que sempre me incomodou, que sempre, na verdade não é bem um incômodo, é algo que sempre me chamou a atenção, que é essa questão de escutar o outro, no que o outro está falando. E geralmente o meu calcanhar de Aquiles eu não consigo entender por que as pessoas não escutam, que tipo de surdez é essa que acaba atrapalhando o processo de comunicação, até porque nessa interação sempre há essa dificuldade das pessoas aceitarem o que os outros pensam, o que os outros consideram, ou seja, a subjetividade de cada um, a individualidade de cada um. Então, esses 6 passos, eles foram fundamentais para que eu fizesse essa construção, esse planejamento de como eu iria fazer e como eu ainda estou fazendo essa transição. E por isso que eu quis compartilhar com você esse modus operandi, porque ele dá a base para a gente não só tomar decisões, mas firmar naquilo que se pretende fazer, mesmo que com dificuldades, mesmo que tendo bastante um desafio pela frente. Então, esse vídeo de hoje, que é o último dessa jornada, ele tem essa finalidade: contar para você como foi essa decisão que eu tomei ao tentar mudar de carreira e não deixar de trabalhar,
porque é algo que tem a ver comigo, é algo que eu gosto, é algo que eu acho que tem muito mais a ver com a porção de vida, continuar mostrando e sendo produtivo. Eu resolvi hoje, né, falar sobre essa decisão que eu tomei, como foi que eu tomei, compartilhar com você, porque de repente você pode fazer algo parecido. Não tem necessidade de ser a mesma forma, mas de fazer esse processo de decisão por etapas. Ora não seja todas esses passos eles sejam difíceis, talvez demorados, porque você tem, quando você traçar seu planejamento, você tem que analisar as suas conquistas a curto, médio e longo prazo. E não só isso, mas dar também um suporte para conseguir, numa situação extremada de necessidade de uma coisa ou de outra, compreender que esse é um processo. Como muito na sua vida, quando você toma uma decisão, você precisa saber como que você vai definir. Assim também toda decisão que você tomar, você tem que pensar muito, você tem que analisar bastante, você tem que inteirar de várias coisas que ainda são desconhecidas para você. Então, basicamente, o que eu tinha para dizer para você hoje é isso. E me despedir de você nessa jornada que eu chamei de jornada feliz, porque realmente ela foi uma jornada assim como toda jornada tem os seus percalços, mas grande parte dela causa muita felicidade, tem muitos momentos que você pode aproveitar. Então hoje eu me despeço de você, mas eu te convido para você ir no meu canal, se inscrever, curtir os vídeos que eu estarei fazendo a partir de então sobre a escuta, o quanto a escuta transforma as nossas vidas, porque a escuta ela é decisória. Você não consegue deixar aquilo que você escutou para depois, porque aquilo fica apontando e você não tem outro rumo a não ser você chegar na pessoa ou naquilo que você está querendo decidir e buscar elaborar para você fazer a atitude mais correta, o mais próxima daquilo do seu desejo. Então, vocês estão convidados para se inscreverem no meu canal. Meu canal chama Clebiana Gouveia. E quem tiver interessado em aprender a escutar o outro, enriquecer seu processo de comunicação e melhorar as suas relações interpessoais, porque quando você aprende a escutar o outro, você consegue inclusive a ter essa empatia, capaz de compreender a história, o processo subjetivo do outro, de como que o outro, enquanto indivíduo, tem as suas características, seu formato de vida. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo lá no meu canal.